Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é domingo, dia 14 de julho e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos. Façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente domingo, um excelente domingo. Pense nisso. Você sabia que o tempo que você usa para fazer uma coisa errada é o mesmo tempo que você usa para fazer uma coisa certa, para fazer o que é certo? E você sabia também que o custo de fazer uma coisa errada é o mesmo custo de fazer uma coisa certa? Então, por que fazer a coisa errada se você vai gastar o mesmo tempo e vai gastar o mesmo dinheiro, vai ter o mesmo custo para fazer aquela coisa errada, esperando que você tenha um resultado certo, esperando que a coisa dê certo? Não faz sentido, não faz sentido nenhum. Então não tem como você plantar limão e querer colher laranja. Então faça sempre o que é certo, pois fazendo o que é certo, isso vai te levar a bons resultados. Você vai ter bons resultados e você vai ter um dia, você vai ter uma vida com bons resultados. Já fazendo o que é errado, você sempre vai ter resultados errados. Então pense nisso. E com estas palavras vamos então fazer a nossa leitura de hoje. Hoje vamos ler e também comentar o capítulo 16 do livro de Juízes. Mais uma leitura de muita sabedoria, mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo e não precisam aprender mais nada. Mas antes de começarmos, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa levar sempre uma palavra de motivação, a palavra de paz espiritual, de fé, de confiança, de alegria, prosperidade e riqueza para a vida de mais e mais pessoas, perfeito? Então nos ajude sempre aí a levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Perfeito? E para isso também vamos utilizar hoje aqui, como sempre, a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. E é aqui no nosso manual de instruções para a vida que nós encontramos sabedoria, encontramos respostas para todas as perguntas, para todos os questionamentos, sejam eles relacionados ao trabalho, relacionado à família, relacionado aos filhos, relacionado com questões espirituais, questões sentimentais, questões financeiras, ou seja, qualquer problema que você possa estar obtendo, possa estar tendo aí na sua vida, você vai encontrar sempre resposta aqui no nosso manual de instruções para a vida. E vamos abri-lo aqui no sétimo livro, né? O sétimo livro da nossa Bíblia Sagrada, chamado Livro de Juízes. E o livro de Juízes, ele trata de uma época ali em que é uma época muito conturbada ali do povo de Israel, onde aquele povo ficou sem liderança, ficou sem comando, ficou sem governança, né? Ainda não existiam os reis da tribo de Israel, ainda não existia rei ali para o povo de Israel. Então aquele povo ele ficava largado à sua própria sorte e fazia o que bem entendia, né? Fazia o que era bom, o que era bem visto aos seus próprios olhos, né? Então aquele povo sempre vivia numa escala de altos e baixos, né? Porque quando eles estavam por baixo, eles clamavam, pediam a ajuda de Deus, pediam a misericórdia de Deus. Então Deus ajudava, Deus era misericordioso, aquele povo crescia, enriquecia, se fortalecia. E quando você sabe, já sabe, né, o ser humano é bem assim, né? Quando ele está por cima, quando ele
quando ele está por cima, né? Quando ele acha que ele não precisa de Deus, então ele se afasta de Deus, se afasta das leis de Deus, se afasta dos mandamentos de Deus e facilmente ele retorna à sua pobreza, à sua fraqueza, à sua miséria, e facilmente ele é derrotado e subjugado ali por outros povos, começa a seguir outros costumes, outros princípios, outros objetivos, que não é aquele objetivo, né, que ele tem com Deus, né? Então ele facilmente ele enfraquece, ele é novamente subjugado, ele é novamente derrotado ali pelos outros povos. Então é disso que trata o livro de Juízes, um período ali de aproximadamente 410 anos, onde aquele povo ficou sempre no sobe e desce, né? Ora está por cima, ora está por baixo, é uma vida bem cíclica, né? De pico e vale, né? Ora está lá em cima e ora está lá embaixo. Então vamos continuar aqui com nossa leitura, com a nossa história, né? E já chegamos ao capítulo 16. Isso significa que já fizemos a leitura dos capítulos anteriores, do 1 até o 15, né? E se você quiser maratonar, quiser obter mais conhecimento para melhor tocar a sua vida, para ter bons resultados na sua vida, eu recomendo que você então assista aos vídeos dos capítulos anteriores, onde você vai encontrar muitos sinais de sabedoria, sinais de riqueza, sinais de prosperidade, coisas que você vai poder utilizar aí para a sua vida, para ter bons resultados no seu dia a dia. E no capítulo 16, atualmente estamos falando da vida de Sansão, né? A ascensão e queda de Sansão, né? O filho de Manoá com sua mulher, pois a mulher de Manoá era uma mulher estéril e ela recebeu a visita de um anjo do Senhor, que trouxe para ela uma novidade, que ela iria dar à luz a um filho, ao Nazireu de Deus, e este filho seria protegido, né, e protegido por Deus desde o ventre da sua mãe, né, pois ela era estéril e não poderia dar à luz, né, mas nada é impossível para Deus. Então, desde o ventre da sua mãe até o dia da sua morte, ele seria ali um filho de Deus e seria protegido por Deus. Então, já fizemos a leitura aí dos capítulos anteriores, né? E vamos continuar aqui com a história então de Sansão. Então, esse capítulo, que é o capítulo 16, narra exatamente a época que Sansão conheceu Dalila, né, que foi sua algoz, né, foi sua grande opositora, né, e ela que traiu Sansão e acabou tirando a vida de Sansão por dinheiro, né, enquanto Sansão era um homem apaixonado, né, que amava Dalila, Dalila estava com ele, na verdade, só para ganhar dinheiro. Esta é a pura verdade. E tanto é que Dalila entrega Sansão então nas mãos ali dos filisteus, e eles fizeram o que bem quiseram, o que bem entenderam com Sansão. E Sansão era um homem muito ingênuo, muito inocente, apesar do seu grande poder, da sua grande força, pois ele se apaixonava facilmente pela mulher errada, aquela mulher que vai sempre fazer por onde destruir aquele homem, perfeito? Então vamos continuar aqui no capítulo 16 do livro de Juízes, no versículo 1, diz assim: então Sansão, né, depois que já foi traído pela sua primeira mulher, né, então ele se dirigiu até a cidade de Gaza e lá viu uma prostituta e entrou a ela. Então Sansão foi até a cidade de Gaza e dormiu ali, né, teve relações sexuais com uma prostituta. E versículo 2: e foi dito aos gazitas: Sansão veio para cá. E eles o cercaram e ficaram esperando por ele toda a noite no portão da cidade, e ficaram quietos toda a noite, dizendo: pela manhã, quando for dia, nós o mataremos. Então Sansão estava ali na cidade de Gaza, né, e ia passar a noite ali com uma prostituta, né. E aí os homens daquela cidade se prepararam e montaram uma tocaia para capturarem, para matarem Sansão. Versículo 3: Sansão ficou deitado até meia-noite ali com aquela prostituta. E ele se levantou à meia-noite e pegou as portas do portão da cidade e os dois postes, e saiu com eles com a barra e tudo, e os pôs
pôs em cima dos seus ombros e os carregou até o topo de uma colina que ficava diante de Hebrom. Então Sansão, prevendo ali aquela tocaia, aquela armadilha na qual ele se encontrava, então ele acabou arrancando os portões, acabou arrancando as barras ali, né, que segurava os portões da cidade, e carregou todo aquele material em seus ombros. E Sansão ficou deitado até, e colocou na coluna, já foi. Versículo 4. E sucedeu que posteriormente ele amou uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então sucedeu que depois de tudo isso ele acabou se apaixonando por uma mulher, né, dos filisteus ali, do povo dos filisteus, chamada Dalila, né? Chamada Dalila. Então Sansão se apaixonava facilmente, era um homem mole de coração, né? Que facilmente se apaixonava, né? E se deixava iludir pela beleza de uma mulher, né? Pelo corpo escultural de uma mulher, então facilmente ele se apaixonava. E os senhores dos filisteus subiram até ela e lhe disseram: Seduz-lhe e vê onde repousa a sua grande força e por quais meios poderemos prevalecer contra ele, para que possamos amarrá-lo e afligi-lo, e te daremos cada um de nós 1.100 peças de ouro. Então, os homens ali, os homens dos filisteus, sabendo que Sansão estava apaixonado então por Dalila, né? Então eles foram até a casa de Dalila e pediram para ela seduzi-lo, né? E arrancar dele a verdade sobre o seu poder. E se ela isso fizesse, entregasse Sansão nas mãos deles, né? Para que eles pudessem fazer com Sansão o que eles bem entendessem, então cada um iria dar para Dalila 1.100 peças de prata, 1.100 peças de prata. Então esta era a missão de Dalila, ou seja, tirar a vida de Sansão por dinheiro. E Dalila disse a Sansão, né, versículo 6, e Dalila disse a Sansão: Diz-me, rogo-te, onde repousa a tua grande força, e com o que tu podes ser amarrado e afligido. Então Dalila começou o seu plano para tirar de Sansão o segredo da sua grande força. Então, primeiramente, Dalila pergunta para ele, né? Diz-me de onde vem tua grande força, né? E o que pode ser feito para que você possa ser amarrado e afligido, né? Então, Dalila pergunta para Sansão: Diz-me, rogo-te onde repousa a tua grande força e com que tu podes ser amarrado e afligido. Versículo 7. E Sansão lhe disse: Se me amarrarem com 7 vimes verdes que jamais tenham sido ressecados, então ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então Sansão diz ali para Dalila: se me amarrarem com 7 vimes verdes que jamais tenham sido ressecados, então eu perderei minhas forças, perderei os meus poderes e me tornarei um simples homem. Versículo 8. Então os senhores dos filisteus trouxeram até ela 7 vimes verdes que não haviam sido ressecados, e ela o amarrou com eles. Então veja bem, aqui Dalila já começa o seu plano ali para derrotar, para destruir Sansão. Então ela pergunta para ele, né? Para que ele diga. Então a primeira vez ela pergunta para que ele diga o que pode fazer, o que eles podem fazer para amarrar Sansão e derrotar Sansão. E ele diz para ela que se ele fosse amarrado com 7 vimes verdes que nunca tivessem sido ressecados, então eles se tornariam simples homens. Então ela passou isso para os filisteus, e os filisteus providenciaram, né, a confecção desses 7 vimes verdes e trouxeram para ela, para que ela pudesse então amarrá-lo. Ora, havia homens deitados em espera junto a ela na câmara, e ela lhe disse: Os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele rompeu os vimes como um fio de estopa. Ou seja, os homens levaram aqueles 7 vimes verdes para Dalila, e ela amarrou então Sansão, perfeito? E ela disse, depois que amarrou Sansão, ela disse: Olha, existem homens, os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele rompeu os vimes como um fio de estopa se rompe
encosta no fogo, então a sua força não foi conhecida. Então ali era só um truque de Sansão, na verdade ele não havia passado para Dalila a verdade sobre a derrota, né? Sobre como ele iria ser derrotado, né? Então aqueles 7 vermes verdes foram rompidos por ele ali, como se fosse um fio de costura, como se fosse uma linha de costura comum. Versículo 10. Então Dalila ficou enfurecida, né, porque Sansão não havia contado para ela, né, a verdade. Então Dalila disse a Sansão: Eis que zombaste de mim e me contaste mentiras. Agora diz-me, rogo-te, com que tu podes ser amarrado. Então Dalila não desistiu, né? Ela foi ali enganada a primeira vez, né? Sansão não falou a verdade para ela, né? Mas Sansão, inocente e ingênuo, continua fazendo ali o jogo de Dalila. E Dalila diz para Sansão: zombaste de mim, não me contastes a verdade. Você me disse mentira. Agora diz-me, rogo-te, com que tu podes ser verdadeiramente amarrado. E ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas novas que jamais foram usadas, então serei fraco e como qualquer outro homem. Então ele diz ali novamente, Dalila tenta, e ele diz para ela, né? Novamente Dalila insiste, ele diz ali para ela: se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas, então me tornarei um homem fraco. Dalila, portanto, tomou cordas novas e com elas o amarrou. Ele disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão. E havia homens deitados em espera na câmara. E ele os rompeu dos seus braços como se fosse um fio. Então, novamente, Dalila tenta, né? E Sansão diz: olha, se eu for amarrado com cordas novas, então me tornarei um homem fraco. Então, Dalila pega ali as cordas, amarra Sansão e diz para ele: existem homens aqui, Sansão, os filisteus estão aqui, estão sobre ti. Então Sansão, né, ele salta, né, ali e rompe aquelas cordas como se fosse um fio de costura, como se fosse uma linha de costura. E Dalila disse novamente, furiosa: até aqui tu tens zombado de mim e me contado mentiras. Conta-me com o que tu podes ser amarrado. E ele lhe disse: se tu teceres as 7 tranças da minha cabeça com a trama. Então, novamente, Sansão dá a dica ali para Dalila, né? Se você amarrar as minhas 7 tranças, né? Então eu serei derrotado, eu perderei os meus poderes, as 7 tranças. E ela prendeu com um pino, ele disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e saiu com o pino da trave e com a trama. Então Sansão novamente diz ali para Dalila uma mentira e fala para ela que se ela então amarrar as 7 tranças da cabeça dele, então ele perderá os poderes. Ela faz isso, né? E novamente Sansão se liberta. Então Sansão, ele não consegue perceber que tudo é um truque ali para que Dalila ganhe dinheiro e tire a sua vida. E ela lhe disse: como tu podes dizer eu te amo quando o teu coração está comigo? Então Dalila, né, fala para Sansão: como tu podes dizer eu te amo quando o teu coração não está comigo? Zombaste de mim 3 vezes e não me contaste onde repousa a tua força. Então Dalila, né, novamente diz para ele, né, como você pode dizer que me ama se o teu coração não está comigo? Você está zombando de mim, você já zombou de mim por 3 vezes e até agora não me disse onde repousa a tua força. E sucedeu que quando ela pressionava diariamente com as suas palavras e com ele insistia, a sua alma ficou atormentada até a morte. Então, de tanto Dalila insistir, de tanto ela perturbá-la e Sansão para que ele contasse para ela onde repousava o seu grande poder, então Sansão ficou atormentado e sua alma ficou atormentada até a morte, né? Até que ele contou-lhe todo o seu coração. Ele disse: jamais veio navalha sobre minha cabeça, pois sou um nazireu para Deus, desde o ventre da minha mãe. Se eu for raspado, então a minha força se irá de mim,
e eu me tornarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então, lembrando, né, que quando o anjo do Senhor, o anjo de Deus ali, ele se encontrou com a mãe de Sansão, a mulher de Manoá, que era estéril e não podia ter filho, então aquele anjo disse ali para aquela mulher que ela iria dar luz a um menino, e aquele menino iria libertar o povo de Israel da escravidão dos filisteus. E este menino seria um nazireu para Deus, desde o ventre da sua mãe até a sua morte. Navalha nenhuma iria poder passar sobre a sua cabeça. Ou seja, navalha nenhuma significa que o seu cabelo não podia ser cortado, que o seu cabelo não podia ser cortado. Mas veja aqui a astúcia da mulher, né? E como a mulher ela seduz o homem, leva sempre o homem ao erro, ao engano, e acaba tomando tudo do homem, até mesmo a sua própria vida, até a vida do homem. Então a mulher ali, a Dalila, ela usou de astúcia, usou de insistência, de persistência, até descobrir qual era o grande segredo da grande força de Sansão, e fez com que ele acabasse, né, por ter ficado perturbado, tanto aquela mulher perturbar ali o coração daquele homem, a cabeça daquele homem, ele acabou contando para ela que navalha nenhuma nunca havia passado sobre a sua cabeça, né? E como o anjo havia prometido, né? Navalha nenhuma poderia, ou seja, você não poderia cortar o cabelo daquele menino, pois o poder dele estava exatamente ali, o segredo da sua grande força estava exatamente que o seu cabelo jamais foi cortado, perfeito? Então ele contou para ela, né, e dizendo que, né, se o seu cabelo fosse cortado, então ele se tornaria um homem como outro qualquer. Então, quando Dalila viu que ele havia contado todo o seu coração, ela enviou e chamou os senhores dos filisteus, dizendo: Subi mais esta única vez, pois ele me revelou todo o seu coração. Então os senhores dos filisteus subiram até ela e trouxeram dinheiro nas suas mãos. Então, quando ela percebeu que Sansão estava agora falando a verdade, então ela foi, se dirigiu, mandou mensagens para os homens ali dos filisteus, dizendo para eles, né, que agora, desta vez, era verdade o que ele havia falado, né. Então aqueles homens foram até Dalila e levaram para ela dinheiro. Então, para Dalila, ela só foi um negócio, a vida de Sansão era um negócio, mas Sansão era apaixonado e amava muito Dalila. Perfeito? E é por isso então que ele entregou a sua vida nas mãos de Dalila. Versículo 19: Ela fez com que ele dormisse sobre os seus joelhos. Então era costume de Sansão dormir ali sobre os joelhos, sobre as pernas de Dalila. E chamou um homem e fez com que ele raspasse as 7 tranças da sua cabeça, e ela começou a afligí-lo, e a sua força se foi dele. Então Dalila, né, fez com que Sansão dormisse ali sobre sua cabeça, e chamou um homem então para raspar as 7 tranças ali da cabeça de Sansão. E ela lhe disse: Os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse: Eu sairei como nas outras vezes anteriores e me sacudirei. E ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Então Sansão, Dalila despertou ali Sansão e falou: Sansão, acorda, os filisteus estão aqui para te matarem, né? Para te afligirem. Então Sansão falou, né? Não, tudo bem, não tem problema, eu sairei como saí das outras vezes e me sacudirei, né? E vou derrotar todos eles novamente. Mas Sansão não sabia que o seu poder já havia sido retirado dele e Deus já havia se afastado dele. Mas os filisteus o apanharam e lhe arrancaram os olhos, e o fizeram descer até Gaza. E o amarraram com grilhões de bronze, e ele fazia moagem na casa prisional. Então os Sansão se lançaram ali sobre, aliás, os filisteus se lançaram ali sobre Sansão, perfeito? E o amarraram, o prenderam e arrancaram os seus olhos, pois Sansão já não tinha mais poder nenhum. E Sansão foi aprisionado, e na casa prisional ele fazia moagem na casa prisional, né? Amarraram Sansão ali com grilhões, com cordas, né? E fizeram com que ele fosse trabalhar na casa prisional. Todavia o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente depois de ter sido raspado. Então Sansão estava ali aprisionado, né, na casa
né? Estava ali preso na casa prisional, né? Fazendo a moagem de trigo, provavelmente, né? Mas o seu cabelo voltou a crescer novamente. Então os senhores dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagon, o seu Deus, e para se alegrar, pois dizia: o nosso Deus entregou Sansão, o nosso inimigo, na nossa mão. Então, Sansão aprisionado, e ali os senhores filisteus fizeram uma grande festa, né? Se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao deus Dagon deles, né? E eles se alegravam porque diziam: nosso Deus entregou nosso grande inimigo em nossas mãos. E quando o povo viu, louvou o seu Deus, pois dizia: o nosso Deus entregou em nossas mãos o nosso inimigo e o destruidor da nossa terra, o qual matou muitos de nós. Então aqueles homens dos filisteus diziam, né? O nosso Deus entregou o nosso grande inimigo em nossas mãos, né? Pois aquele inimigo havia matado muitos de nós. E sucedeu que, quando o coração deles estava alegre, disseram: chamai Sansão para que ele nos faça diversão. E chamaram Sansão da casa prisional, e ele lhes fez diversão. E eles o colocaram no meio das duas colunas. Então aqueles homens pediram para chamar o Sansão para que ele fosse ali alegrar. Ele era motivo de chacota, né? Era motivo de risada, né? Para todo aquele povo, o povo dos filisteus, né? Então fizeram de Sansão uma espécie de diversão, né? Um boneco ali para ele se divertir. E colocaram Sansão no meio das duas colunas que seguravam todo aquele lugar. E Sansão disse ao moço que o segurava pela mão: permite que eu possa sentir as colunas sobre as quais a casa se apoia, para que nelas eu possa me encostar. Então Sansão pediu ali para aquele moço que conduzia ele, né, para que aquele moço deixasse Sansão então tocar nas colunas que seguravam todo aquele lugar. Ora, a casa estava repleta de homens e mulheres, e todos os senhores dos filisteus lá estavam, ou seja, todos os chefes, né, todos os anciãos, todos os governantes ali dos filisteus lá estavam. E havia sobre o telhado cerca de 3.000 homens e mulheres, o que observavam enquanto Sansão os divertia. Então Sansão era motivo ali de chacota, Sansão era motivo de risada e de diversão, né? Seus olhos já haviam sido arrancados, seu cabelo havia sido cortado, ele havia perdido todo o seu poder. Então os filisteus foram muito espertos, astutos, né? E inteligentes, pois a primeira coisa que eles fizeram foi arrancar os olhos de Sansão, arrancar os olhos de Sansão, e Sansão não podia mais enxergar. E mesmo que sua força retornasse, ele iria ficar tipo inválido, pois ele não teria, né? Não teria como enxergar, não teria como ver as coisas que ele deveria combater. Então ele se tornou ali uma presa fácil, mesmo que ele tivesse seu poder, sua força restaurada. Versículo 28. E Sansão clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, recorda-te de mim, rogo-te, me fortalece, rogo-te só mais esta vez, ó Deus, para que eu possa ser de uma vez vingado dos filisteus pelos meus dois olhos. Então Sansão ali, né, naquele lugar cheio de gente, e Sansão era motivo de diversão, de risada, né, era motivo de chacota para todo aquele povo, né. Então Sansão clamou a Deus, né, e pediu para que ele restaurasse sua força só mais uma vez, para que ele pudesse se vingar de uma vez por todas dos filisteus que arrancaram os seus olhos. E Sansão se agarrou às duas colunas centrais sobre as quais a casa se colocava de pé, e sobre as quais ela se sustentava, uma com a sua mão direita e a outra com a sua mão esquerda. Então Sansão se agarrou àquelas duas colunas, as duas colunas que sustentavam todo aquele lugar que estava repleto, né, de gente, de todo o povo ali dos filisteus. E Sansão disse: que morra eu com os filisteus. E ele se curvou com toda a sua força, e a casa caiu sobre os senhores e sobre todo o povo dentro dela. Assim os mortos que ele provocou na sua morte foram mais do que
aqueles que ele matou na sua vida. Então Sansão se curvou sobre aquelas duas colunas e usando toda a sua força, conseguiu derrubar as colunas com todas as pessoas que estavam ali dentro daquela casa, né? E a sua morte trouxe mais morte do que a sua vida. Ele matou mais gente naquele dia, mesmo ele morrendo junto com todos eles, do que em todo o período da sua vida. Então seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram e o tomaram, e o fizeram subir, e o sepultaram entre Zorã e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e ele julgou Israel por 20 anos. Então, depois que Sansão foi morto, né, então os seus irmãos desceram e foram até lá buscar o seu corpo, e levaram o seu corpo para ser sepultado na casa do seu pai, no sepulcro do seu pai, Manoá. Perfeito? E ele governou, ou seja, ele julgou, ele foi juiz de Israel por 20 anos. Então essa é a famosa história de Sansão, o homem mais forte que já existiu na terra. Sansão era todo poderoso e ele foi iludido por uma grande paixão, um grande amor, e acabou entregando a sua vida, entregando os seus poderes nas mãos de uma mulher chamada Dalila. E enquanto Sansão amava Dalila, para Dalila aquilo ali era só um negócio, e o que ela queria mesmo era o que ela queria mesmo era receber dinheiro, né, para entregar a vida de Sansão. Então ela não amava Sansão, não. Sansão amava ela muito, mas ela só estava interessada em receber o dinheiro ali que os filisteus haviam prometido para ela, e ela recebeu e entregou Sansão nas mãos dos filisteus, e ali os inimigos de Sansão fizeram com ele o que eles bem entendiam. E a primeira coisa que eles fizeram foi arrancar seus olhos, Então Sansão ficou cego, e mesmo que ele voltasse a ter poder, mesmo que as suas forças voltassem, ele não poderia enxergar o que ele deveria e o que ele tinha que combater. Então esta foi a história de Sansão. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 16 do livro de Juízes. Mais uma leitura de muito conhecimento e sabedoria para você. Em tudo nós prosperamos, em tudo nós aprendemos. Então, para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, então meu muito obrigado também. Que Deus te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho de inscrever-se. Mas se isso foi muito para você, se isso for muito para você, então deixa apenas o seu like, o seu sinalzinho ali, o sinalzinho de positivo, pois agindo assim você vai estar nos ajudando também. Perfeito? Meu muito obrigado, um excelente dia, um ótimo dia. Façam todos um ótimo domingo e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu?